perguntas, porque assim, você acha que de vez em quando as pessoas depositam em você uma confiança, uma esperança ou um desejo de que você seja o seu pai, assim, de novo volte a militar na política do Vasco, volte a ser aquele cara, que me pareceu durante a entrevista que você é uma versão diferente. Você é um cara que não é lógico, ninguém é a mesma pessoa que ninguém, mas você não parece ser aquele cara, entendeu? Cara, as pessoas têm que entender que eu sou filho do Eurico, mas não sou o Eurico, entendeu? Eu até sou o Eurico, me chamo Eurico também, mas não é a mesma pessoa. Meu pai era um cara inteligentíssimo, muito bem preparado, é um cara, uma personalidade fantástica, é assim, é o meu grande ídolo, assim, minha grande referência de tudo, mas eu não sou como ele. Eu não tenho o mesmo comportamento dele, não tenho o mesmo temperamento dele, não tenho a mesma visão dele para algumas coisas, tenho visões diferentes de um monte de coisa, então, inclusive de Vasco, não é 100% das coisas que ele... É lógico que eu aprendi muito, muita coisa foi forjada na minha personalidade, porque ele era meu pai, era minha referência, era tudo, mas não é a mesma coisa, entendeu? Eu não sou a mesma. E eu acho que essa coisa das pessoas depositarem que você vai ser igual, isso é normal, também é natural. Toda pessoa, todo filho, não sou só eu que sou filho de alguém que é referência em alguma coisa. O cara, às vezes, é referência em empresa, às vezes tem uma grande empresa que seu pai lidera uma grande empresa, aí fica sendo uma referência de que vai seguir os passos do pai. Isso acontece com muita gente, não é comigo. Às vezes até nem numa grande empresa, às vezes é num barzinho, às vezes é numa barraca de praia, que o cara tem uma barraca, acha que o filho vai assumir a barraca dele. Isso acontece, as pessoas depositam esse tipo de... Mas eu sou... Em relação ao Vasco, até eu tenho... Eu que realmente sempre quis estar envolvido, meu pai nunca me forçou a nada, nós somos 3 irmãos e eu que fui o mais envolvido lá, porque eu sempre gostei, eu gosto, eu tenho um prazer grande nessa questão da política, do envolvimento político e também de paixão por Vasco, de futebol. Eu sou um grande apaixonado por futebol e por esporte. Mas tem personalidade diferente, penso algumas coisas diferentes e tal. Não é, ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Até para suportar as pancadas, até para ter a coragem que outros tiveram e até para ter a performance de algumas coisas que outros quiseram. Às vezes o filho não é capaz de fazer algumas coisas que o pai fez e vice-versa. O pai não é capaz de fazer algumas coisas que o filho pode fazer. Então vou aproveitar e perguntar, o Euriquinho pensa em voltar a ser candidato a alguma coisa? Pensa em ser candidato a alguma coisa ainda? Hoje o Euriquinho tá, não digo confortável, mas assim, tá bem onde tá? Não, eu vou até beber água para responder. À vontade. Eu hoje penso bem mais em participar mais ativamente da política do Vasco do que eu pensava um ano atrás. Hoje eu vou te falar que tenho grandes dúvidas se eu não sei nem se vou me lançar candidato aí. Muita Pra esse dúvida. ano já. Talvez. É uma dúvida. É uma dúvida que eu tenho, é uma coisa que tá crescendo, uma vontade de... Eu acho que eu posso contribuir com a discussão política do clube. Eu acho que eu posso contribuir com o clube ainda em algumas coisas, em algumas discussões, pelo menos. Eu acho que se você entra de cabeça mesmo, se lança candidato a alguma coisa, você também não é só para... Às vezes não é só para ganhar. Às vezes você começa pequenininho, pode crescer e pode ganhar. Pode convencer as pessoas de que as suas ideias são as melhores, são as mais plausíveis para um sucesso. Ou pode agregar outros, pode agregar ideias novas, o cara pode te ouvir falar e pode pensar melhor e fazer de uma maneira diferente. Debater, né? É o debate político que as pessoas... que virou guerra em vez de ser debate. Porque o debate, quando você vai debater ideias, é para você crescer. Quando você debate com alguém, é para você crescer no teu entendimento. E os debates hoje em dia são destrutivos, em vez de ser construtivos. E eu acho que tem que ser feito um debate amplo para se construir pontes, não para se destruir pontes. Hoje em tudo se destrói pontes na política, e não é só de Vasco, no cenário nacional, cenário... A gente não está construindo nada, só está destruindo as coisas. Então, eu acho que eu tô bem maduro para poder contribuir com um debate saudável e produtivo para o clube. Inclusive, tem uma pergunta aqui do João Almirante, tá no chat, o Juninho Machão da Gama tá participando com a gente também, mas o João fez uma pergunta que eu acho interessante pensar. Eu sei que a galera tá mandando um monte de perguntas, se eu for fazer todas, a gente só vai sair daqui amanhã. Mas ele pergunta o seguinte, ele primeiro elogia a entrevista, ela tá sendo boa a entrevista, e ele quer saber qual a relação sua com os grupos que apoiavam seu pai, o Casaca, o Fusarca, enfim, todos os outros grupos. Então, assim, eu nunca fui, assim, muito ligado ao grupo político nenhum. Eu gosto das pessoas,
eu gosto de muitas pessoas que estão no Casaca, gosto de muitas pessoas que estão no Fusarca, mas também gosto de algumas pessoas da Identidade Vasco, gosto de algumas pessoas que são ligadas a Sempre Vasco. Na Mais Vasco tem pessoas que eu também gosto. Em relação... Cara, só que as pessoas têm um entendimento político diferente do meu e não tem problema quanto a isso. É lógico que quando meu pai era o presidente, quando meu pai era o candidato, as coisas eram muito mais acirradas porque eram críticas diretas a um pai, entendeu? Não é fácil você lidar quando você tem um processo de crítica pessoal, principalmente, ao teu pai. Então, e você acaba se envolvendo mais com os grupos que apoiam o seu pai ali. Então, você tem que ficar ali envolvido. Mas eu nunca achei essa coisa de você dizer que é o representante de um grupo ou tá ligado a um grupo. Eu não acho isso. Eu acho que o Vasco não devia ter grupos. Eu acho que o Vasco são todos vascaínos que, numa época de eleição, se juntam porque confiam mais num modelo e numa ideia. Essa coisa de ter que se perpetuar num grupo durante anos e anos, 50, 60 anos, para mim não é assim, não é de grande... Eu queria ter mais oportunidade de conversar com as pessoas que são contra. Debater com as pessoas que são contra, conversar com as pessoas que são contra, que vai me dar crescimento. Mas as pessoas se afastam tanto por uma rixa tão grande que as pessoas têm até, tipo assim, medo de se aproximar. Eu vejo que algumas pessoas têm medo de se aproximar de mim, assim, porque... Pô, eu fui contra, ele não vai me atender bem, ou eu não atenderia bem a pessoa. Cara, eu não tenho restrição a ninguém, eu converso com qualquer um. Sou bem consciente do que eu penso, do que eu acho, do que deve ser feito. E a pessoa também, do outro lado, eu acredito que ela seja consciente e pense que aquilo é o melhor. Agora eu vou tentar convencer ela de que a minha ideia é melhor e ela vai tentar me convencer de que a ideia dela é melhor. E tudo bem, eu posso ser convencido. Eu não tô já... petrificado aqui numa coisa, não. Eu posso ser convencido de que alguém é melhor. E isso aconteceu desde que eu nasci lá no Vasco e vivi Vasco. Eu vi tantas pessoas serem a favor do Eurico, depois contra, depois a favor de novo, depois contra, que eu entendi que, cara, são momentos, ideias. O cara não precisa ser... O cara, porque o cara é contra mim, o cara não precisa me odiar, não querer me ver pintado. Esse cara é contra mim. Não tem problema nenhum. Eu tive... grandes desavenças, por exemplo, vou falar um nome que é da política do Vasco, que ninguém também briga muito. Eu tive grandes desavenças com o Roberto Monteiro, por exemplo. Guerras enormes lá de... Hoje em dia eu sou um cara que convivo muito bem com ele, entendo as posições dele, entendo as ideias dele. Agora, se vou estar junto dele numa campanha política ou num projeto, aí é outra história, aí é questão de entendimento. Ou se não, vou estar, entendeu? É questão de... Não tenho nada assim... Eu acho que foi um grande aprendizado também isso, depois da morte do meu pai, eu começar a entender algumas coisas. E é difícil, quando o cara é vivo, você passar por cima de algumas coisas, mas é uma coisa que... Se é uma coisa que eu aprendi bem, é isso aqui, a gente não adianta. Porque aí, acho que acabou que a grande parte das pessoas que eu acreditava que eram realmente as fiéis, que gostavam do Eurico, não eram isso de verdade. E se bobear, tem gente do outro lado lá que tinha muito mais convergência de ideias e de coisas comigo do que as pessoas que estavam muito próximas a mim, entendeu? Essa que é a grande questão. Por exemplo, eu descobri que lá na Identidade Vasco e lá em outros grupos políticos também, na campanha do Levin, eu conheci algumas pessoas. Às vezes as pessoas têm muito mais convergência com você do que as pessoas que estão muito próximas de você. Você não consegue ampliar o seu leque de opções. Então, eu acho que a gente tem que discutir, debater, conversar e crescer. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.